Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre sonhar que um parente falecido está bravo com você. Então no sonho, esse ente querido, esse parente falecido, ele pode se apresentar dando bronca em você, com uma cara feia, ou muitas vezes virado de costas, mas no seu sonho você acaba sentindo que ele tem algo contra você, que ele precisa falar algo com você. Às vezes no sonho ele acaba não falando, mas só a expressão dele e só os sentimentos que emana, porque a linguagem dos espíritos é através de sentimentos, sensações, e aí você acaba sentindo. O que isso significa? Então nós temos duas hipóteses, tá? A primeira hipótese é que esse parente falecido é a personificação de um sentimento de culpa que você está tendo. O que é isso? Significa que ele é um reflexo de um sentimento que você tem, que pode ser um sentimento de culpa, por exemplo, e aí a tua mente, ela cria a imagem desse parente falecido, no sentido de que ele está brigando com você em relação a esse sentimento de culpa que carrega. Por exemplo, você está fazendo algo em sua vida ou com relação à sua vida que no seu íntimo você não aprova, você sabe que é errado, mas você não deixou de fazer. E aí você sonha. Então a sua mente, ela, como isso criou um sintoma emocional na sua vida, a sua mente, ela cria a imagem desse parente falecido no sentido de que ele está te orientando com relação a deixar de fazer isso que você está fazendo, está te prejudicando, tá? Então, em termos práticos, a sua mente criou aquele personagem, tá? E ele vai representar a sua razão, te dando uma bronca ou puxando a tua orelha ou dando alguns conselhos no sentido que você deixe de fazer algo que está te prejudicando. Ou, por exemplo, você sabe que tem que fazer algo em sua vida, que é necessário fazer aquele algo, e você, por inércia, por preguiça, por estar numa zona de conforto, não faz, não quer fazer. Mas lá no seu íntimo, a sua intuição te fala que você devia fazer. E aí, no seu sonho, a tua mente, tá? Ela personifica uma pessoa que pode ser esse parente falecido, te dando uma bronca, por exemplo, nesse sentido, de você fazer algo que é necessário fazer. Então, essa é a primeira hipótese, tá? Ela é uma personificação, esse parente falecido, no caso, vai ser uma personificação desse sentimento que está carregando de algo que tem que fazer ou deve deixar de fazer para que sua vida entre nos eixos, tá? Algum sentimento de culpa. Geralmente esses parentes que esse parente que aparece dando uma bronca em nós no sonho com cara feia, era alguém que tinha certa responsabilidade para conosco, como por exemplo pai e mãe, mas pode ser um avô, uma avó, um tio, uma tia, e no sonho ele pode realmente aparecer como essa personificação que eu falei para vocês. Essa primeira hipótese é uma atividade da mente, tá? Ela cria essa imagem, então, para que você receba esse alerta de deixar de fazer algo que está te prejudicando ou fazer algo que deveria fazer para que tudo entre no eixo. A segunda hipótese, tá, já é um sonho espiritual. E o que é um sonho espiritual? É uma atividade do nosso espírito enquanto dormimos. E aí, nesse sentido, nesse tipo de sonho, esse parente que aparece em nosso sonho, às vezes com a cara brava, às vezes dando uma bronca, ele realmente é a essência do espírito dessa pessoa, desse ente querido próximo a nós que faleceu. E as razões para ele estar ali sempre serve como algum aviso. Também seria no mesmo sentido, de às vezes nos dar um puxão de orelha com relação a algo que estamos fazendo errado, de algo que deveríamos fazer ou não fazemos, tá? Nos orientar com relação a algum caminho que estamos tomando de maneira errada. E aí ele pode aparecer desse modo no seu sonho. O espírito dele, às vezes com uma feição mais brava, às vezes de costas, às vezes com a cara enfesada, e aí é nesse sentido de um aviso para você. Dentro desse sonho espiritual também, às vezes esse espírito de algum parente falecido,
Ele pode aparecer com essas características também de bravo, te dando uma bronca, em razão de algum acontecimento que está acontecendo na família, que todos sabem que é errado, mas ninguém fala, e aí ele acaba aparecendo nos sonhos de algumas pessoas da família com essa expressão ou bravo. Por exemplo, quando os irmãos estão brigando pela herança, quando os parentes estão brigando pela herança. E aí no sonho de alguns desses filhos ou filhas dele, ele pode aparecer com essa feição. Bravo, brava, esse é um exemplo. Tá? Por exemplo, se é um tio seu, por exemplo, os filhos dele estão brigando com relação à herança dele. Então ele pode aparecer no sonho até de outros parentes e não só dos filhos com essa feição brava em razão de algo que está acontecendo na vida da família dele, mais próximo especificamente dos filhos. Tá? Uma outra ideia que também pode acontecer é que esse parente que faleceu, ele está em revolta. Por quê? Porque ele, quando faleceu, estava apegado a muitas coisas na matéria ainda, como por exemplo ter vícios de bebida ou cigarro. E aí no sonho de algumas pessoas da família ele pode aparecer com essa feição de bravo ou te dando bronca. Mas é em razão de não estar aceitando que agora ele não tem mais essas sensações de, por exemplo, beber ou fumar com ele. E aí ele pode aparecer no sonho em revolta, chamamos isso de espíritos em revolta. Daí o que temos que fazer é uma prece para ele. Tá? E por que esses parentes falecidos às vezes aparecem em nossos sonhos nos alertando com relação a alguma coisa errada que estamos fazendo? Ou nos alertando com relação a algo que deixamos de fazer? Muitos parentes, principalmente pai, mãe, avô e avó, quando falecem, ele acompanham por um determinado tempo aquelas pessoas que eles tinham na responsabilidade deles, como um anjo da guarda. Tá? Não vai ficar para sempre na vida dessa pessoa, mas o tempo que essa pessoa precisar, esse espírito vai estar presente. Às vezes a pessoa nem sente, mas ele está ali, às vezes dando algum conselho, e esses conselhos vêm através de sussurro na alma, ou o que chamamos de intuição. Por isso que eu sempre falo para vocês que muitas vezes é importante escutarmos a nossa intuição. Não só falarmos quando estivermos orando, mas também nos calarmos, fazermos silêncio para escutar às vezes o que o Espírito quer nos dizer. E às vezes esses anjos da guarda, mentores espirituais, nos falam com sussurros na alma com relação a algum caminho que devemos tomar, algumas atitudes que devemos ter para que as coisas se acertem em nossas vidas. Tá? Então esses parentes muitas vezes servem como eles têm a serventia em nossas vidas como um anjo da guarda, mas por um determinado tempo. Porque depois eles têm que seguir também o caminho evolutivo deles. Mas enquanto precisarmos, eles estarão ali conosco. Tá? Como, por exemplo, nós falamos em duas hipóteses com relação a um parente aparecer brigando conosco no sonho. A primeira hipótese é a personificação de uma culpa nossa, atividade da mente. A segunda hipótese é com relação a uma atividade espiritual. Realmente é o espírito de um parente próximo nos alertando com relação a algo. Como eu sei quando é um e quando é outro? Geralmente, quando é um sonho espiritual e realmente é a essência de algum parente falecido em nossos sonhos, nós sabemos quando acordamos porque a sensação que a pessoa estava ali é muito forte e às vezes chegamos até a acordar chorando em razão da saudade, tanto do que sentíamos para com ele do que ele sente para conosco. Então é aquela sensação e o sentimento que vai saber nos discernir qual que é uma atividade da nossa mente e qual é uma atividade espiritual. Mas nas duas hipóteses são avisos com relação a caminhos que estamos tomando, sejam errôneos ou sejam a tomar algumas atitudes com relação a fazer o que é certo e correto em nossa vida. Da mesma forma, a primeira hipótese com relação à personificação de culpa é a nossa consciência preocupada conosco. Na segunda hipótese, um sonho espiritual, realmente a essência, o espírito de um parente falecido, é ele ou ela preocupada com os caminhos que estamos tomando, ok? Qualquer dúvida com relação a esse assunto, deixa nos comentários. Se você teve um sonho e tem uma dúvida se ele é espiritual ou se ele é a personificação da culpa com relação a sonhar que um parente está bravo ou brigando com você,
relata o sonho nos comentários e deixa os seus pontos de dúvida. Eu estarei lendo e respondendo, ok? Tenham bons sonhos, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!